Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas. Meu nome é Raul Canal, sou advogado, mestrando em regeneração tecidual pela Unifesp e presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e Bioética, ANADEM. Bem-vindos todos, bem-vindas todas a esse nosso workshop de inovação em biotecnologia aplicada à saúde. E pediram que eu falasse que o momento é agora. A nossa geração, eu digo sempre, sobretudo e ainda mais a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, temos um privilégio enorme, um privilégio gigante de termos nascido e estarmos vivendo nessa era mágica da biotecnologia. Nos últimos 50 anos, nós ganhamos pelo menos 30 anos a mais de vida. E vivemos hoje a revolução, um momento em que a medicina ela dá um salto descomunal. Ela salta da química para a biologia. Então, a medicina de amanhã, a medicina da semana que vem, do mês que vem, não é a medicina do próximo século. A medicina de amanhã que eu me refiro é da próxima semana, do próximo mês, é a medicina baseada agora na biologia e não mais na química. Ou seja, nós vamos buscar dentro de nós próprios, dentro do nosso organismo, os remédios que o nosso corpo já traz consigo geneticamente para combater todos os males que possam nos afligir. Então, o que nos interessa agora, as novas práticas médicas aliadas à expectativa de longevidade e qualidade de vida. Eu dizia, e já repeti várias vezes isso, que nas últimas 5 décadas nós ganhamos 30 anos a mais de vida em relação aos nossos pais, em relação aos nossos avós. E com certeza, nos próximos 30 ou 50 anos, ganharemos mais 30 ou quiçá ganharemos mais 50. Eu imagino que ainda nesse século, o ser humano vai viver 140, 150, 160 anos. Mas o grande problema, ganhar tempo na Terra, ganhar tempo a mais nessa fugaz aventura terrena, mas não ter qualidade de vida. Não adianta ganhar 50 anos a mais de vida e passar 30 deles num leito, entubado, vegetando, ou numa cadeira de rodas, dependendo de outros seres para poder tomar banho, nos movimentar, fazer as nossas práticas diárias. Então, o grande desafio com muita responsabilidade é acrescentar qualidade de vida nesses anos a mais que nós ganhamos. E aí vem todas essas teses, todos esses estudos e até alguns de sobremaneira aventureiros, as práticas, as técnicas anti-aging. Não tem como você evitar a idade. A única forma de evitar a idade é morrer antes, morrer mais cedo. Nós queremos viver mais tempo, mas com qualidade de vida, aproveitando bem essa vida, certo? Então, aqui, só para nós termos uma ideia, em 1940, o meu pai nasceu em 35, então ele tinha 5 a 10 anos de vida nessa época. Quem nasceu na década de 40, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos e meio. E isso foi aumentando, ganhamos quase 3 anos na década de 50, 4 anos e meio na década de 60, 5 anos na década de 70, 7 anos na década de 80, olha que maravilha. Mais 4 anos e meio na década de 90, 4 anos praticamente na década de 2000, 4 anos, quase 5 na década de 2010 e ganhamos mais 3 anos aí de 2010 até 2016, o último estudo que nós temos. De lá para cá não temos um dado mais atualizado, mas olha que maravilha. 30 anos acrescentados à nossa vida. Isso é a realidade no Brasil, não é dos países do primeiro mundo, os países ricos, não. Estou falando aqui no Brasil. E evidentemente que dentro do Brasil não existe uma coisa uniforme. O estado mais pobre do país, que é o Maranhão, certo? O estado do Maranhão é o estado mais pobre e tem a menor expectativa no Brasil, 70,3 anos. Vamos lembrar que esses dados são do estudo lançado em 2016, com base
em 2015. Pode ter certeza que hoje nós podemos acrescentar pelo menos 2 anos a mais em cada um desses dados. Então, vejo que o Maranhão, 70,3 anos de expectativa de vida, e o estado com a maior expectativa de vida é a Santa e Bela Catarina, 78,7. A média no Brasil, 75,5. Então, nós poderíamos dizer que, com base em 2015, o catarinense vive 8 anos e 4 meses a mais que o maranhense, e 3 anos e 2 meses a mais do que a média no Brasil. Hoje, com certeza, Santa Catarina já passou dos 80 anos e o Maranhão está chegando nos 72, 73, com toda certeza. Isso sempre comparar com os milênios, os séculos de história anterior, isso é um fenômeno impressionante. Então, a explosão demográfica no planeta se deve muito mais à taxa de mortalidade que diminuiu, à longevidade que aumentou, do que propriamente a taxa de natalidade. Perfeito? Aqui nós vemos aqui o degrau e a diferença entre Maranhão e Santa Catarina. Vejo que aqui já foi atualizado para 2016, e eu falava que Santa Catarina teria ganho 2 anos a mais lá para cá, e de 15 para 16 ela já ganhou alguns meses aí, né? 6 meses a mais em apenas um ano, 2015 para 2016. É um fenômeno simplesmente extraordinário, esse que nós vivenciamos hoje. Então, o que nós temos hoje, nós aprendemos através da antibiótico terapia e demais descobertas, invenções da medicina, nós praticamente controlamos as doenças infecto-contagiosas. A gente vive esse momento de anormalidade no mundo, né? Mas a gente vê que, por mais grave que seja, por mais lamentável, por mais triste que seja esse número de mortes no Brasil, que superou os 600 mil, se nós voltarmos no tempo para março, abril do ano passado, quando o Henrique Mandetta era o nosso ministro da Saúde, a expectativa naquele momento, o desespero naquele momento, o receio, o medo do Ministério da Saúde naquele momento, é que nós teríamos 5 milhões de mortos no Brasil até o meio do ano, ou seja, em 3 ou 4 meses da pandemia, nós teríamos 5 milhões de mortos. Criamos uma vacina num prazo recorde, ou seja, menos de um ano após a descoberta dessa doença, dessa imundícia de doença, nós já tínhamos o mecanismo de controle, já tínhamos a vacina. No passado recente, nós gastamos 1 década, 2 décadas para criar uma vacina. Então, as doenças infecto-contagiosas estão praticamente controladas. O desafio agora são as doenças degenerativas, né? O último estudo que eu vi da Organização Mundial da Saúde, uma coisa recente, lógico que é anterior à pandemia, mas a pandemia alterou isso talvez em 5%, não mais do que isso. Então, numa fase pouquinho anterior à pandemia, em 2018, já no estudo da OMS, afirmava que das mortes por doença no mundo hoje, apenas 10% se devem a doenças infecto-contagiosas. Por quê? Nós aprendemos a controlar, aprendemos a nos defender. Todavia, 90% das mortes por doença, fique claro isso, aqui estão afastadas as mortes por traumas, mortes acidentais, as mortes por homicídio, por violência urbana, acidentes de trânsito, mas estão afastadas. Das mortes por doença hoje no mundo, 90% se devem a doenças degenerativas. E as doenças degenerativas não é com química que nós vamos combatê-las, não é com química que nós vamos controlá-las, é sim com a biologia. Então, vem aí agora contra as doenças degenerativas, Parkinson, Alzheimer, acidente vascular cerebral, infartos, cânceres, tudo mais, vem aí agora a medicina regenerativa. Ou seja, vamos sair da química e vamos pular para dentro da biologia. Buscar dentro do nosso próprio corpo, do nosso organismo, o remédio para esses males. E aí, um projeto grande agora da Anadem, RCRIO, a Sobracel, que são as terapias celulares
avançadas. É claro que, além da medicina regenerativa, nós temos a medicina integrativa, várias práticas que passam a ser discutidas agora, a própria oxigênio-terapia, a ozonioterapia, assuntos que estarão em pauta nos próximos anos, nas próximas décadas, e a medicina vai ter que se debruçar sobre isso. E a medicina não pode perder tempo. A medicina precisa se debruçar sobre isso. Eu uso uma frase, uma expressão, uma sentença que é utilizada muito pela professora doutora Lídia Mazzaco, a quem eu tenho a honra de tê-la como co-orientadora no meu mestrado profissional da Unifesp. Ela sempre diz que essa questão das células-tronco, das terapias celulares, se os médicos não acordarem, sobretudo os cirurgiões plásticos, na mão de quem mais possivelmente pode ficar essa solução tecnológica, vai perder para as outras especialidades e para outros profissionais da saúde. Então, a medicina tem que acordar, tem que despertar, tem que abrir os olhos e se debruçar sobre a medicina regenerativa, a medicina integrativa, que é a prática dos próximos anos, com toda certeza. E aí a Anadem, juntamente com a RCRIO, criaram os mecanismos aqui para a gente começar esse trabalho. O nosso professor, o nosso mestre, o nosso guru, Dr. José Ricardo, ele sempre diz que não existe futebol sem bola. Então, eu não jogo futebol se não tiver a bola. Eu não posso falar em medicina regenerativa, eu não posso falar em terapias celulares avançadas se não tiver as células-tronco selecionadas, as células-tronco expandidas, as células-tronco com controle de qualidade e crio preservadas de uma forma adequada e prontas para o uso no momento em que eu precisar delas, certo? Então, a solução agora, na prática médica, é os médicos convencer os seus pacientes que eles devem fazer a coleta do seu material biológico, e as técnicas são muito, sobretudo na cirurgia plástica. Numa lipoaspiração, você despreza, às vezes, 3, 4, 5 litros de tecido adiposo e você está colocando diamantes no lixo, porque esse tecido adiposo é riquíssimo em células-tronco, mesenquimais. Então, começar a convencer os pacientes, certo, de que eles guardem, eles preservem essas células-tronco deles para poderem fazer uso delas quando assim necessitarem. Mas se o remédio está dentro do meu organismo, por que eu não deixo para fazer a coleta deles no momento em que eu precisar? Pode não haver tempo hábil para eu coletar uma célula, para eu fazer todo o controle de qualidade, para eu fazer o processo de expansão e deixá-la pronta para ser utilizada como remédio. Eu preciso pelo menos 3 meses, no mínimo 81 dias é o ciclo normal que isso demora. Às vezes uma queimadura grave, uma queimadura de 2º, 3º grau, certo? Ou uma doença infecto-contagiosa, uma doença respiratória, você precisa daquele produto imediatamente, do medicamento imediatamente. Você não pode esperar, aguardar que ele seja processado e criopreservado no centro de processamento celular e posteriormente num biobanco. Você precisa daquele material, daquele medicamento, de uma forma imediata, de uma forma em tempo real. Por isso, a importância de nós confeccionarmos as bolas para depois falarmos em jogar o nosso futebol. Então, coletar e criopreservar as nossas células-tronco para no futuro, quando delas necessitarmos, podermos lançar mão desse remédio natural. Eu não vou adentrar na questão científica, na questão médica, porque os expositores, palestrantes que me seguirão, são todos profissionais da saúde altamente qualificados, doutores, pós-doutores aí, e vão falar com toda a propriedade. A minha missão aqui era apenas chamar a atenção dos senhores e das senhoras para o momento oportuno, para o momento ímpar em que a humanidade vive na sua história. Então, é uma fase simplesmente extraordinária e extremamente especial da história do pensamento humano, que nós temos o privilégio de sermos não apenas partícipes, mas de sermos os protagonistas dessa transformação, desse momento mágico pelo qual passa a humanidade. Um bom congresso a todos, muito obrigado pela atenção. Tenho certeza que todos saíram daqui hoje muito mais ricos, muito mais felizes, com muito mais expectativa do que adentraram nesse momento. Deus abençoe a todos, um ótimo congresso.